Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando no penúltimo dia da campanha de orações de fé. Sim, o 11º dia. Uma campanha de extremo ensinamento no que diz respeito à fé. Sim, a fé. Entramos no detalhe para termos total conhecimento do poder da fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje iremos dedicar este penúltimo dia da campanha no livro de Hebreus. Sim, iremos ler inicialmente o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, e a palavra do Senhor diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, glórias a Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos do sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não nos deixemos de consagrar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Aleluia. Meditando nas palavras, entrar no Santo dos Santos. Glórias a Deus. Pela graça de Jesus, os eleitos têm o privilégio de atuar como sacerdotes. Isto pode parecer amedrontador, mas os que foram santificados por Cristo são encorajados a ter plena certeza da fé e trilharem pelo novo e vivo caminho que os conduz à santa presença de Deus. Por causa da obra de Cristo foram abolidos todos os aparatos e ritos sacerdotais e sacrificiais, que antigamente serviam de mediação entre o povo e Deus. Logo, o judaísmo não poderia ser praticado como ideal de Deus. Cada crente é sacerdote porque tem acesso livre a Deus. Glórias a Deus. E porque tem a missão de atuar como mensageiro para aqueles que ainda não conhecem Cristo. No versículo 23, quem faz a promessa é fiel. Há uma indissolúvel ligação entre o poder de Jesus tem para perdoar pecados e a esperança de vida eterna. O cristão não deve vacilar a sua certeza de salvação quando, por alguma razão, o pecado ainda se fez presente. Cristo promete perdoar os nossos pecados e tem poder para isso. E nós temos o dever de reconhecer, confessar e abandonar os pecados. Somente os filhos de Deus têm essa viva esperança. Viva esperança. Eu chamo aqui rapidamente, saindo do contexto de meditação, de reflexão na palavra, que há 2 dias estamos falando muito em confessar os pecados, abrir o coração para Deus. Isso é fé. Isso é fé.
Você está tendo oportunidade hoje, nesse 11º dia, desses 12 dias, né, que amanhã encerrará, de você realmente se encontrar com Deus, para que Ele possa fazer a boa obra na sua vida. Você precisa confessar os seus pecados, você precisa ser íntegro com Deus. Não adianta você viver de pecado, achar que você vai se esconder, não existe isso. E agora, iremos para o capítulo final, no livro de Hebreus 11, versículos de 1 a 40. E a palavra diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes a sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, mas teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, graças a Deus. Por isso também, de aliás, já amadurecido, saiu uma posterioridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Tantos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que ontem saíram, teriam a oportunidade de voltar. Aleluia, aleluia. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando passou a prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque
Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, aleluia, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo-se ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-os. Os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com a paz aos espiais. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefete, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam aos fins da espada, das fraquezas tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e alguns foram torturados, e não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram por provas escarnários e açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados por meio do mortos e fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelo monte, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gostaria de repetir esses versículos de 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Graças a Deus. Este é o momento mais importante deste último racional, deste 11º dia da campanha de orações fé. Iremos profundamente meditar no livro de Hebreus, capítulo 11. Se você está à busca da verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Como dissemos, a epístola de Hebreus foi escrita provavelmente antes de 70 anos depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Irei ler uma breve síntese do capítulo 11. Foi pela fé, continua, amados, a ser pela fé. Sabe o que é pela fé? É andar em um mar de dúvidas, porque senão não seria fé. É andar em um mar de dúvidas, porque senão não seria fé. Mas, com certeza, o caminho da fé é sobre o mar das dúvidas. A fé exige a certeza divina na presença da dúvida humana. Não existe fé sem a palavra de Deus sustentando a promessa. Por isso que é fé. É por isso que ela é a certeza, mas não a certeza das coisas em si, mas das coisas que se esperam. É por isso que ela é a convicção, mas não a convicção dos fatos que se veem, mas do que se não veem. É pela fé que entendemos que o universo foi formado e é sustentado por Deus, e foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunhos. Vejamos o presente capítulo com mais detalhes, conforme abaixo. Eu falei conforme abaixo porque, na verdade, vocês estão recebendo áudio. A página é um vídeo, mas estará dentro do portal um arquivo em PDF para fazer download e você acompanhar com a gente o racional. Chamado a perseverar na fé. Como dissemos, a responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada na nova aliança, até mesmo nos tempos mais difíceis. Veremos esse chamado a perseverar na fé. O autor voltou-se para o seu quinto interesse principal, exortar a ser fiel até o fim. Sua discussão foi dividida em 4 seções. A aliança superior e a responsabilidade maior. B. Exemplos de vida de fé. C. Os verdadeiros filhos de Deus. E por último, a Jerusalém celestial. Iniciamos falando sobre a aliança superior e a responsabilidade maior. E agora vamos para o exemplo B, exemplos de vida de fé. Esse muito conhecido sermão sobre homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento começa e termina com os comentários que alertam os leitores para um aspecto específico de fé
no Antigo Testamento. A certeza de receber o que Deus prometeu, mas que ainda não veio. Por ora, somente a fé pode ver o futuro no que se refere a receber as promessas de Deus. Deus os declarou justo por causa da fé que demonstraram, como está explicadamente declarado a respeito de Abel e Enoque. O primeiro versículo deste capítulo define a fé como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão ARA, que é da Aurélia atualizada, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Repara que ela é ambas, tanto a certeza como a convicção, mas, porém, não das coisas em si, e nem dos fatos propriamente ditos, mas dos que esperam o do que não se vê. Há, portanto, ou deve haver, uma promessa ou algo a sustentado, que gera no indivíduo a certeza e a convicção, mesmo não vendo. Nos versículos 3, está escrito que pela fé entendemos. Embora nenhum ser humano tenha testemunhado a criação, sabemos que é a partir das Escrituras que Deus fez o mundo por meio da sua palavra. Desse modo, nós percebemos que o que é visto não é uma realidade autoexistente. Também foi pela fé que Abel ofereceu um excelente sacrifício. No versículo 4, o sacrifício de Abel foi excelente no sentido de que foi oferecido com fé sincera. Gênesis 4:4. O mesmo termo grego é usado 2 vezes nesse versículo, testemunho, e ainda fala. É também encontrado nos versículos 2, 5 e 39. Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina por ser uma pessoa justa, porque viveu pela fé. Os versículos 2 e 39 indicam que todo o capítulo oferece exemplos desse tipo. O fato é que já foi morto há muito tempo, mas seu testemunho continua válido ou ainda fala. Com um dos que estão nas nuvens das testemunhas. Enoque é outro exemplo de como pela fé fora arrebatado, ou como aquele que não viu a morte. Enoque prefigurou a libertação da morte a qual Jesus guia o fiel. Ele tinha alcançado bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Agradar a Deus é a norma de adoração apropriada. O filtro de Deus em relação ao homem, como já dissemos, é a fé. Por isso que é impossível agradar a Deus sem ela. A fé é a necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar, para entender que Deus é o Criador de tudo, para oferecer adoração aceitável. Você está à busca da verdade, quer se encontrar com Deus, está ouvindo Ele te chamar, sente que quer estar em harmonia, então seu primeiro passo é a fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na verdade, quando isto ocorre, aleluia, não foi você que foi a ele. Pelo contrário, aleluia, ele é quem te achou. Jó 15:16. O exemplo de Noé é fantástico e se baseia em acontecimentos que ainda não se viam.
A punição por meio do dilúvio, que viria ainda, não era visível quando as palavras de advertência de Deus chegaram a Noé. Noé construiu a arca em resposta à advertência de Deus, e por causa de sua fé ativa, a sua família recebeu a salvação. O mundo incrédulo foi condenado pela sua preocupação com o presente, e Noé herdou a retidão que vem pela fé, não pela visão. A fé de Abraão, com respeito à promessa de uma terra própria, foi demonstrada quando ele obedeceu à voz de Deus, deixando Ur para receber uma herança futura, a localização da qual ele não sabia. Viveu como um estrangeiro numa terra que lhe foi prometida. Olhou para além de Canaã, para uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus, que descerá para a nova terra quando Cristo retornar em glória. Apocalipse 21:2. Aleluia, estou completamente arrepiado. A fé de Abraão com respeito à promessa dos descendentes foi recompensada com a concepção de Isaque, o que foi algo miraculoso, uma vez que Sara era estéril e Abraão estava, com respeito à possibilidade de reprodução, ia amortecido. Apesar das alternativas mal orientadas e dúvidas desconcertantes, no final Abraão teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Todos estes ainda viveram pela fé, ancorados na esperança da promessa de Deus, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A herança na qual a fé dos patriarcas era firmada era invisível por duas razões. Era celestial e não terrena, e era futura e não presente. Aleluia! Glórias a Deus! A nossa terra prometida não é aqui na terra, é no céu, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Dê glórias a Deus! Eles a viam de longe e as saudavam, ou seja, Abraão alegrou-se quando viu no dia no qual Jesus, o Messias, viria. Eles, como nós no presente, somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos os herdeiros da salvação são refugiados sem lar no mundo presente, porque até o retorno de Cristo eles estão exilados da casa de que esperam herdar. Assim, esses reconhecem que têm uma pátria superior e, em consequência, Deus não se envergonha de chamá-los de seus filhos, os filhos da promessa. Até mesmo os cristãos do Antigo Testamento compreenderam que Deus tinha prometido a eles uma herança que superava os limites de Canaã. Dos versículos 13 a 16, o escritor de Hebreus está fazendo o possível para animar cada crente e situá-los no contexto no mundo atual, em que não somos daqui e momentaneamente estamos por aqui, como exilados em terra estrangeira, aguardando a hora de retornar ao lar em breve. Aleluia, aleluia. Depois disso, ele voltou a falar de Abraão e de sua prova, a qual foi vencedor. A última prova de fé de Abraão veio com ordem de sacrificar Isaque. Isaque era o único filho de Abraão no que dizia respeito às promessas. Nem o servo de Abraão,
Eliezer, nem seu filho servo Ismael contentariam. Se Isaque morresse sem descendência, as promessas de Deus falhariam. A presteza de Abraão para sacrificar o filho, cumprindo a ordem de Deus, vinha nada mais do que a certeza de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. A ressurreição de Isaque foi somente simbólica, mas os cristãos que morreram pela fé aguardavam uma ressurreição literal. Também foi pela fé que Isaque abençoou Jacó e Esaú, com relação às coisas que ainda estavam por vir. Isaque falou de um futuro no qual Jacó iria possuir uma terra produtiva e teria domínio sobre todas as nações, incluindo os descendentes de Esaú. Em suas bênçãos, Jacó previu que os descendentes do filho mais moço de José iriam superar em número e influência os filhos dos filhos mais velhos de José. Tanto Jacó como José foram eles também irmãos mais novos que tinham sido elevados sobre os mais velhos. José relembrou as promessas de Êxodo, que foi falada primeiro a Abraão, muito antes do nascimento de Isaque, e de que aguardaria cumprimento por mais 4 séculos de opressão. As instruções de José para que os seus ossos fossem levados à terra prometida expressavam fé na realidade ainda não vista. Êxodo 13:19. Em relação a Moisés, ele explica também o papel da fé. Os aspectos proeminentes de fé associados com Moisés são o seu destemor e a sua disposição para ser maltratado em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Essa descrição da criança como formosa é uma citação de Êxodo 2:2. Ao vê-lo, os pais de Moisés entenderam que ele exerceria um papel especial no plano redentor de Deus. A decisão de Moisés de abandonar os tesouros do pecado e ser maltratado junto com o povo de Deus deveria encorajar os cristãos que perdem os seus patrimônios e sofrem insultos por causa da sua fé. Nas provações em que a identificação com Cristo significa a expulsão do arraial, os cristãos devem estar dispostos a sofrer a desgraça que Cristo sofreu. A escolha de Moisés exemplificou a certeza daquilo que ele esperava, desde que ele estava olhando para frente, para o seu galardão. O fato de ele ter abandonado o Egito, não ficando amedrontado, é muitas vezes tomado como se referindo à primeira vez que Moisés deixou o Egito. Mas Moisés, após escolher identificar-se com o seu próprio povo contra os egípcios, matou um egípcio e, porque temeu, fugiu da presença do faraó. Portanto, é mais provável que esse versículo refira-se ao Êxodo, época em que Moisés claramente não sentia medo. Se essa segunda interpretação está correta, no versículo 27, menciona o Êxodo de modo geral e os detalhes como, por exemplo, a Páscoa e a divisão do Mar Vermelho, que segue nos versículos 28 e 29. Moisés ordenou que o sangue fosse derramado nas ombreiras e na verga da porta das rasas dos israelitas, na expectativa da vinda da destruição dos filhos primogênitos na terra e da libertação das famílias dos israelitas desse terrível acontecimento. Esse foi um outro ato de confiança e respeito de algo que ainda não havia acontecido. Também foi pela fé que o próprio povo de Deus atravessou o Mar Vermelho,
como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Em todo lugar, a fé é o filtro de Deus, pelo qual Ele dá pleno amparo e aprovação. Até as muralhas de Jericó caíram por causa da fé. Os israelitas marcharam em volta de Jericó 7 vezes em obediência à ordem do Senhor. O único conhecimento que eles tinham de que isso iria resultar na derrota da cidade era a garantia dada por Deus. Entreguei na tua mão, Jericó. Raabe, pela fé, provou sua submissão a Deus quando protegeu os espiões israelitas. Ela foi justificada e tornou-se uma ancestral de Jesus Cristo, ainda que tivesse sido uma prostituta. A lista de realizações efetuadas pela fé, no versículo 32 ao 38, vai daquelas nas quais a vitória da fé foi manifestada na história, até aquelas nas quais a fé acarretou sofrimento e aparente derrota. E que mais direi? Uma pergunta retórica, uma vez que o autor continuou a mencionar muito mais nomes e atos de heroísmo, a fim de demonstrar ainda mais o poder da fé. Ele parecia não ter tempo para falar ainda mais da fé, incluindo Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas que pela fé, resumidamente, como ele mesmo propõe, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Ou seja, eles viram resposta para as promessas particulares ao longo do caminho. Porém, ainda esperavam, pela fé, pela promessa da vinda de Cristo. As promessas feitas a Abraão foram, em parte, cumpridas antes da vinda de Cristo, como a multiplicação dos seus descendentes e a vida na terra prometida. Porém, na medida em que essas promessas se referiam à realidade celestial, descanso de Deus, elas não poderiam começar a ser cumpridas até que Cristo viesse, e não poderão ser totalmente consumadas até que Ele retorne. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uma referência a acontecimentos relatados em 1 de Reis 17, 22, 23 e 2 de Reis 4, 36, 37. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Aparentemente, uma referência ao acontecimento durante a rebelião dos Macabeus, a qual ocorreu depois do fechamento do Antigo Testamento, mas são relatados nos apócrifos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. De acordo com a tradição, o profeta Isaías, o qual é citado frequentemente em Hebreus, morreu dessa maneira. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos errantes vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes,
pelas cavernas e grutas. Então, hoje, na galeria da fé, aleluia, como exemplos para nós que devemos também ter a mesma disposição mental favorável com relação ao reino de Deus e à sua justiça. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Contudo, obtiveram a concretização da promessa, embora algumas promessas no Antigo Testamento tivessem sido cumpridas, a esperança verdadeira de seus beneficiários. A promessa da vinda do Messias estava ainda por vir. Este versículo resume a mensagem dos versículos 13 a 16 e o aplica à segunda metade do capítulo. Esse versículo 40 afirma tanto a diferença entre os períodos do Antigo e do Novo Testamento, como a unidade do povo de Deus em ambos os períodos. Embora os cristãos do Antigo Testamento vivessem pela fé, eles não foram privilegiados para testemunhar na terra o cumprimento da grande promessa de Deus. Todavia, eles também participam dos benefícios da obra sumo sacerdotal de Cristo e juntamente conosco são aperfeiçoados. Em conjunto, nós esperamos a perfeição que irá acontecer somente com a segunda vinda de Cristo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Encerram os que andaram pela fé e de fé em fé obtiveram bom testemunho, que nos servem de exemplo hoje, mas contudo não obtiveram a concretização da promessa. Sabem por quê? A resposta está no versículo 40. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, encerro este 11º dia, meu Pai, te louvando, glorificando e agradecendo. Hoje eu não venho pedir, hoje eu não venho suplicar, eu venho apenas, através da fé, pela fé e por fé, agradecer em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.